O Atalaia Fiel tem um canal de transmissão no WhatsApp para receber os vídeos todo dia e compartilhar a palavra de Deus com seus amigos e familiares. Link na descrição ou no código em tela. Continuemos agora com nosso estudo e que o Espírito Santo oriente nossos corações e ouvidos. Imaginemos segurar nos próprios braços o Criador de todo o universo. Tipo, aquele que formou cada galáxia, cada átomo. E aí, imaginemos tratar esse momento como uma tarefa burocrática e entediante. Como se fosse só bater um ponto, né? Exato. Apenas mais um item numa lista de afazeres, preenchendo um formulário e chamando o próximo da fila. É assustador pensar, mas foi exatamente isso que aconteceu com as pessoas mais religiosas do mundo antigo. E é por esse contraste chocante, bem doloroso, na verdade, que a gente começa o assunto de hoje. Pois é. Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao canal Atalaia Fiel. É uma alegria imensa, de verdade, receber cada pessoa que acompanha o nosso conteúdo para mais este encontro especial. Muito bom ter cada um de vocês conosco novamente. E olha, logo de início eu já faço aquele convite caloroso. Inscrevam-se no canal e deixem um like nesse vídeo. Pode parecer um gesto simples, só um clique ali. Mas cada like funciona como um verdadeiro evangelho digital. É uma ferramenta muito forte hoje em dia. Com certeza, é algo incrivelmente poderoso que faz com que os algoritmos entreguem essa mensagem de esperança a pessoas que talvez estejam precisando desesperadamente ouvir uma palavra de Deus hoje. É uma forma de espalharmos a luz juntos, criando essa corrente de boas novas. É verdade. E hoje nós trazemos uma luz muito necessária para a compreensão da nossa própria vida diária. Faremos um estudo devocional focado no capítulo 7 do nosso texto base, que trata dos primeiros anos da vida do Salvador. Um período fascinante, aliás. Muito fascinante. A missão desta nossa conversa é ir além da superfície, sabe? Entender a engenharia divina, o propósito profundo por trás dessas origens tão humildes do Rei da Glória. E ao desembrulharmos esse texto, a gente vai perceber como a escolha intencional do céu por uma manjedoura e por uma vila super obscura transforma completamente a nossa visão sobre o que realmente tem valor. Exatamente. Sobre como a verdadeira influência funciona na prática. Então vamos desempacotar eu tudo. Porque a história começa com, talvez o maior paradoxo que a mente humana pode tentar conceber. Sem dúvida. O texto nos recorda de uma forma bem poética, mas bem contundente, que ele era o Criador. Foi ele quem estendeu os céus, quem suspendeu os mundos no espaço vazio, né? Aquele que converteu o mar agitado em terra firme. Isso. E deu forma desde as montanhas até, as menores flores do campo. E, no entanto, escolheu velar toda essa majestade imensurável na mais absoluta e frágil humanidade. E o objetivo central ali era não ofuscar a raça humana. Era atrair as pessoas apenas pela beleza intrínseca da verdade celeste. Sem forçar nada, né? Exato. Sem exibições terrenas de poder, sem tentar impressionar com coisas materiais. E aqui eu trago um ponto que eu acho bem provocativo. Se a gente olhar para o mundo em que vivemos hoje, a regra de ouro do sucesso é o algoritmo da atenção. O famoso engajamento. O engajamento. Figuras públicas, líderes, influenciadores, todos dependem de um hype constante. Dependem de status, de estar nos grandes centros de poder, de fazer muito barulho e exibir força para conseguir alguma relevância. É a estratégia do espetáculo. Quem grita mais alto acaba vencendo. Pois é. E aí vem a pergunta: por que o Criador do Universo optaria por uma estratégia de zero alarde? Por que assumir um ambiente rude, ingrato, esquivando-se de toda a pompa se ele tinha a mensagem mais importante da história para entregar? É uma excelente pergunta. E a resposta é que o governo do céu opera com um código-fonte totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente. Como assim? Bom, se conectarmos essa escolha à grande narrativa do conflito universal, precisamos voltar à origem do problema. O pecado surgiu fundamentado nessa busca desenfreada pelos próprios interesses. Claro, a rebelião inicial. Isso. Lúcifer caiu porque buscou exaltação própria. Ele exigiu posições de domínio, reivindicou glória pessoal. E para justificar essa rebelião,
ele criou uma campanha de difamação contra o caráter divino. Ele apresentou falsamente o Criador, atribuindo a Deus o seu próprio desejo doentio de poder, de controle e de egoísmo. Precisamente. O inimigo essencialmente pintou o Criador com as suas próprias cores manchadas, sabe? Fez com que o universo enxergasse as leis divinas como restrições arbitrárias de um tirano. Um tirano que apenas exige submissão. Exato. Em vez de ver o amor que de fato sustenta a vida. E para quebrar essa mentira cósmica, um argumento teórico ou um discurso eloquente jamais seria suficiente. O Salvador precisava provar, na prática e na própria pele, que a verdadeira lei da vida é a doação. Nossa, isso muda tudo. Muda. E o texto traz um paralelo belíssimo com a própria natureza para ilustrar isso. Os oceanos, por exemplo. Eles recebem a água dos rios, não para reter e guardar para si. Eles devolvem em forma de chuva, né? Exatamente. As flores exalam fragrância para abençoar o ambiente ao redor. O sol queima para aquecer outros planetas. Toda a criação perfeita funciona na base desse serviço mútuo. E a encarnação foi, digamos, a aplicação extrema dessa física celestial. Foi o teste definitivo. O rei desceu do trono, entregou o cetro e assumiu a forma de servo para demonstrar que a glória de Deus não é subjugar, mas sim se doar infinitamente. Então, não havia nenhuma intenção de deslumbrar dos sentidos físicos ou de forçar uma obediência pelo medo do poder supremo. Nenhuma. A meta era conquistar corações de forma genuína, porque apenas o amor altruísta tem a capacidade de despertar amor real em resposta. Uau! Isso muda totalmente a perspectiva. Esse zero alarde não foi uma falha de comunicação de jeito nenhum. Foi a própria mensagem em si. A mensagem mais clara possível. E isso nos empurra diretamente para o cerne do capítulo 7, que foca na escolha geográfica e social por Nazaré. O texto narra que a infância e a juventude do Salvador foram passadas nessa pequena aldeia nas montanhas da Galileia, um lugar bem distante dos holofotes. Muito distante. Ele passou reto pelos lares afortunados, ignorou as cortes reais, as famosas sedes do saber lá em Jerusalém, os palácios grandiosos. Escolheu o lugar mais improvável. Pois é, fez o lar dele na obscura e francamente mal falada Nazaré, sendo que qualquer palácio de mármore na terra se sentiria imensamente honrado em recebê-lo, né? Com certeza, e vale lembrar que Nazaré era um reduto de trabalho árduo. Era habitada por pessoas simples, camponeses, artesãos. O pessoal que pegava no batente mesmo. Isso, e eles eram frequentemente menosprezados pelas elites intelectuais e religiosas lá da capital. E aí o rei da glória tornou-se um carpinteiro, um trabalhador com calos nas mãos. Vivendo o dia a dia comum. Vivendo o dia a dia exaustivo da humanidade trabalhadora, lidando com a poeira, com o cansaço do fim do expediente. Mas aqui, olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Porque do ponto de vista estratégico, isso parece uma péssima ideia. Em que sentido? Bom, pensemos friamente na missão dele. Salvar o mundo, ensinar verdades eternas que precisavam alcançar multidões. Se o objetivo é o alcance, não seria muito mais lógico e até mais eficiente crescer em Jerusalém? A lógica humana diria que sim. Estudar nas grandes escolas dos rabinos, sentar aos pés dos maiores mestres da época, construir um bom networking religioso, ter aquela credibilidade imediata diante da nação inteira. Entendo o seu ponto. Porque na lógica moderna seria como exigir que alguém estude nas universidades mais prestigiadas do mundo para garantir que a sua voz tenha autoridade. Omitir-se em uma vila de camponeses não corria o risco de fazer a mensagem nascer morta por falta de influência? Olha, esse questionamento faz total sentido sobre a ótica da eficiência humana. Mas ele ignora o estado clínico daquelas instituições de ensino na época. Elas não eram boas. A educação formal em Jerusalém estava profundamente doente. O texto detalha muito bem que o ensino religioso não era uma busca pela verdade. Tinha virado uma imensa fábrica de orgulho espiritual. Nossa, uma fábrica de orgulho. Sim.
O currículo era baseado em minúcias, em tradições humanas acumuladas ao longo de séculos e em formas mortas de religião. As cerimônias originais, que tinham um propósito belo lá no começo, haviam perdido a vida espiritual. Tinham virado apenas rituais mecânicos, né? Rituais mecânicos e fardos opressivos colocados sobre os ombros do povo comum. Então entrar para a escola rabínica não seria um atalho para a influência. Seria, na verdade, um mergulho em um ambiente tóxico. Totalmente tóxico. Era um sistema de educação que moldava as mentes para julgar, para excluir e se ensoberbecer com títulos acadêmicos, distanciando-se completamente do amor compassivo. Exato. O contato constante com essas imposições minuciosas e enfadonhas teria sido um obstáculo gigantesco. Deus valoriza a pureza de coração e a obediência genuína acima de qualquer erudição intelectual que, no fim das contas, serve apenas para engrandecer o ego. E a gente vê esse padrão acontecer em outros momentos também, não é? Com certeza. Podemos ver esse mesmo padrão de proteção divina na preparação de João Batista. Ah, história no deserto. Isso mesmo. Ele foi intencionalmente educado no deserto, fisicamente afastado dos mestres de teologia e da corrupção institucional do sacerdócio, posição que inclusive seria dele por herança familiar. Ele era filho de sacerdote, verdade. Ele foi isolado justamente para que o sistema não formatasse a mente dele com os mesmos preconceitos da época. Precisamente. João precisava aprender diretamente das Escrituras e da natureza, absorvendo a sabedoria pura do céu, sem aquele filtro embaçado da presunção humana. E em Nazaré, o Salvador teve esse mesmo tipo de ambiente. O mesmo ambiente. O trabalho honesto, o ar das montanhas, o estudo dos pergaminhos sagrados em casa e a observação atenta da natureza foram a verdadeira universidade dele. Longe daquela influência pesada da capital. Ali o caráter humano dele foi preservado, das contaminações, da hipocrisia e principalmente das ambições políticas daquela sociedade religiosa corrompida. O que, parando para pensar, nos leva a um desdobramento quase trágico dessa história. Porque essa escolha radical por simplicidade e pureza acabou gerando o maior ponto cego da história da religião. Foi uma verdadeira tragédia espiritual. A humildade extrema tornou-se uma pedra de tropeço intransponível para os líderes da época. O texto traz uma cena que ilustra isso de uma forma que chega a dar calafrios, que é o momento da dedicação no templo, lá em Jerusalém. Esse momento é de partir o coração. É de uma ironia dolorosa. A majestade do céu, o próprio Cordeiro de Deus, é levada pela família para ser apresentada no santuário majestoso, cheio de ouro, mármore, sacerdotes paramentados. E o que aquele líder religioso enxerga quando o menino é colocado diante dele? Bom, ele vê apenas um homem e uma mulher com feições cansadas, trajados à moda galileia, com as roupas mais simples que se possa imaginar. Pessoas que não aparentam ter nenhuma importância social ou econômica. E o detalhe da oferta é o que mais aperta o peito, sabe? Eles oferecem 2 pombinhos. Para quem não está familiarizado, a lei estabelecia que o sacrifício ideal de dedicação era um cordeiro. Isso, um cordeiro era o padrão. Mas havia uma cláusula de misericórdia. Se a família fosse extremamente pobre, tão necessitada que não pudesse comprar um cordeiro, seria aceito um par de pombos. E foi exatamente isso que eles levaram. E o sacerdote recebe aquela oferta de pobreza, ele pega o menino nos braços, ergue perante o altar, vai até o pergaminho, registra o nome na lista dos primogênitos de forma assim, completamente automática. No piloto automático total. E devolve a criança. Ele fez a rotina da burocracia do serviço oficial e não sentiu absolutamente nada. É um choque de realidades. Um contraste chocante. Aquele sacerdote que dedicava a vida inteira a realizar sacrifícios de animais que apontavam para o Messias, estava segurando nos próprios braços aquele que daria fim a todo aquele sistema. Ele estava segurando a realidade que as sombras apontavam. Ele segurava a própria razão de ser do templo. Mas como não havia brilho terreno, como não tinha nenhum luxo, para ele era só mais uma obrigação despachada no dia a dia. É um relato que exige de todos nós uma pausa para a introspecção profunda. Como pessoas tão dedicadas ao estudo das profecias puderam ficar tão cegas diante da realidade? Como eles não perceberam? O texto fornece um contexto histórico e psicológico vital para entendermos essa cegueira. A nação de Israel não estava apenas orgulhosa das suas tradições.
Ela estava profundamente traumatizada e oprimida. Eles estavam debaixo do domínio romano, não é? Sim, judeus sob o calcanhar de ferro do Império Romano. Eram pesadamente taxados, eram humilhados nas ruas pelos soldados e carregavam essa amargura de serem uma nação escolhida que agora vivia subjugada, pisada. E essa pressão gigantesca gerou uma expectativa mundana muito desesperada. O trauma da opressão acabou corrompendo a forma como eles liam as próprias promessas divinas. Foi exatamente o que aconteceu. Eles não queriam um salvador que curasse o coração ou que ensinasse a amar os inimigos. Eles queriam um general. Queriam alguém que resolvesse o problema político deles ali na hora. Queriam vingança, queriam libertação política armada mesmo. A ansiedade era por um conquistador com uma espada na mão. Alguém que marchasse sobre Roma, quebrasse as correntes da dominação estrangeira e exaltasse a nação judaica ao topo do poder global. E as profecias que falavam de um servo sofredor. Ah, essas foram varridas para debaixo do tapete. Eles passaram a interpretar as escrituras baseados apenas nos próprios desejos de grandeza. Ignoraram completamente a parte do sacrifício. Como a proposta divina era destruir o pecado, curar a alma por dentro e oferecer um jugo suave de serviço, os corações empedernidos e cheios de agendas políticas não conseguiram reconhecer aquela luz. Eles estavam tão focados em olhar para o horizonte, sabe, aguardando um exército grandioso, que não viram a salvação bem ali, no colo de uma camponesa. Uma tragédia. Apenas aqueles que mantinham o espírito vazio de ambições próprias tiveram os olhos espirituais calibrados para ver a verdade. O idoso Simeão, por exemplo. Sim, Simeão e a profetisa Ana. Eles viviam em oração humilde e reconheceram o bebê imediatamente. E mais tarde foram os rústicos pescadores da Galileia, homens sem pretensões acadêmicas ou projetos de poder. Foram eles que reconheceram a divindade através das palavras de vida dele. O padrão é claro em toda a narrativa. A sabedoria celestial sempre se revela aos corações contritos, que não estão cheios de si mesmos, ou cegos por expectativas de sucesso carnal. É assombroso pensar em quantas vezes, em meio à rotina exaustiva de nossos dias, o sagrado e o comum se misturam na nossa frente. E nós, assim como aquele sacerdote, perdemos o milagre simplesmente porque estamos no modo automático, esperando algo grandioso. Passa despercebido. E isso nos conduz de forma muito natural ao momento de reunirmos as grandes conclusões do que absorvemos hoje, antes de entrarmos em nossa meditação final. Ao longo desse encontro maravilhoso, vimos o paradoxo incrível do Rei do Universo trocando a glória indescritível dos palácios celestes pela poeira simples das ruas de Nazaré. Uma troca motivada por puro amor. Compreendemos que ele rejeitou um prestígio acadêmico corrompido, preferindo aquela sabedoria cristalina que é encontrada no contato direto com a natureza e com a palavra pura. Uma lição em tanto para nós. E ficou muito evidente que desde o nascimento desprovido de luxo até aquela consagração quase anônima lá no templo, a verdadeira grandeza perante os olhos da eternidade está no serviço altruísta e na humildade genuína, e nunca jamais no aplauso das multidões ou no acúmulo de poder humano. Perfeito. E ao trazer todos esses eventos históricos para o solo da nossa própria existência moderna, nós encontramos uma fonte transbordante de esperança e de conforto psicológico. Que é o que todo mundo mais precisa hoje em dia, né? Com certeza. O fato de o Criador ter passado 30 anos vivendo a vida árdua de um artesão e camponês em uma vila marginalizada não é apenas um detalhe teológico para a gente decorar. É a prova definitiva de que ele entende cada fibra das dores diárias que todos nós enfrentamos. Ele viveu isso na pele. Ele conhece empiricamente a fadiga muscular após um dia longo de trabalho. Ele entende o suor escorrendo no rosto. Entende o peso opressivo de ter que pagar contas no fim do mês. As responsabilidades familiares e principalmente as provações e a sensação de invisibilidade que vem com o anonimato. Nossa, sim. A sensação de não ser visto por ninguém. Exato. Quando esse mesmo Salvador faz o convite, que está registrado nas Escrituras, para que todos os fadigados, cansados e oprimidos encontrem descanso nele, essas não são palavras poéticas vazias. Não foram ditas por uma divindade intocável e distante num trono de ouro.
foram palavras de quem estava ali no chão de fábrica da vida. São palavras forjadas no calor da experiência humana real. São promessas de alguém que trilhou as mesmas estradas poeirentas, que lidou com pessoas difíceis, que enfrentou a incompreensão e que sentiu o peso da mortalidade. Saber que o Ser Supremo tocou intencionalmente a parte mais dura, repetitiva e invisível da nossa rotina, isso traz uma dignidade imensa para a vida de qualquer trabalhador comum que se sinta esquecido pelo mundo. E essa é a maior beleza desta narrativa. Ela nos garante que, para a matemática do céu, o saldo bancário, o cargo na empresa ou a quantidade de influência social nas redes não tem peso nenhum. O céu usa outra balança. Uma balança totalmente diferente. Não importa absolutamente nada se habitamos em lugares rústicos, bairros periféricos ou em grandes centros urbanos. A alma sincera, que se mantém contrita e humilde diante das provações, é considerado um templo de valor inalcançável para o universo. Que pensamento reconfortante. Há uma fonte inesgotável de força disponível para quem decide entregar os fardos emocionais e espirituais a esse amor infinito. Um amor que achou por bem descer até o fundo mais escuro da condição humana para garantir que nenhuma alma se sentisse além do alcance da graça. Ele foi ao fundo do poço para nos resgatar de lá. O socorro divino, diferente do favor dos homens poderosos aqui da Terra, está sempre à disposição imediata daqueles que, com uma fé desprovida de arrogância, buscam a paz verdadeira que nenhuma conquista terrena consegue fornecer. Lindo! Se este estudo falou ao coração de quem nos ouve, lembremos de que ele é apenas uma pequena parte de uma jornada maior. Aqui no Atalaia Fiel, já temos dezenas e dezenas de estudos bíblicos disponíveis no canal, inclusive uma jornada completa, capítulo a capítulo, estudando o livro O Grande Conflito, reflexões sobre profecias, temas espirituais, mensagens de esperança e análises das Escrituras que convidam cada um de nós a examinar a palavra com atenção e reverência. Lembremos de nos inscrever em nosso canal e deixar um like no vídeo para ajudar mais pessoas a receberem as boas novas de Deus em suas vidas. Esse like é muito importante para essa forma de evangelismo digital. Um forte abraço a todos e até nosso próximo encontro. Fica apenas uma reflexão final. Se os maiores mestres daquela época perderam a chegada do momento mais importante da história da humanidade, simplesmente porque ele não se alinhava com as expectativas de sucesso, pompa e grandiosidade que o orgulho humano exigia, quais respostas divinas ou milagres diários nós mesmos podemos estar perdendo hoje, apenas porque eles batem à porta das nossas vidas disfarçados de extrema simplicidade e rotina?